O que Baruch Spinoza revelou. Lições que você não pode ignorar. A maioria das pessoas vive aprisionada em ilusões que só geram dor e angústia. Spinoza desafiou essas falsas crenças e apresentou a realidade em sua essência, sem medo, sem manipulação e sem promessas vazias. Suas ideias foram consideradas tão perigosas que ele foi silenciado, mas sua filosofia sobreviveu ao tempo. O que você está prestes a descobrir não é apenas teoria, mas ensinamentos que podem libertar sua mente e transformar sua maneira de viver. No entanto, esteja avisado, compreender essas verdades pode ser desconfortável. Se você prefere permanecer nas ilusões, pare aqui. Se deseja enxergar a realidade, siga adiante. Na Amsterdã do século XVII, Spinoza recusou-se a aceitar dogmas religiosos e, aos 23 anos, foi excomungado da comunidade judaica. Enquanto muitos se curvavam ao medo do ostracismo, ele escolheu a verdade em vez da aceitação social. Sua filosofia não nasceu de uma rebeldia infundada, mas de uma busca profunda por coerência racional. Ele rejeitou a ideia de um Deus antropomórfico, que observa e pune, desafiando a noção de um Criador separado do mundo. Para Spinoza, Deus e a natureza eram uma só coisa, uma força infinita que se manifesta em todas as formas de existência. Essa visão não apenas o colocou em conflito com as tradições religiosas, mas também redefiniu a relação do ser humano com o divino. A coragem de Spinoza não estava apenas em suas ideias, mas em sua postura diante da vida. Ele não buscou fama acadêmica ou poder político. Em vez disso, viveu de forma modesta, trabalhando como polidor de lentes para se sustentar, sem jamais comprometer sua filosofia. Ele entendia que a liberdade de pensamento exigia independência material. O impacto de sua ousadia ecoa até os dias de hoje. Spinoza mostrou que questionar as bases do pensamento estabelecido não é apenas um ato de coragem, mas um caminho para uma compreensão mais profunda da realidade. Sua filosofia abre portas para enxergar o mundo sem as ilusões reconfortantes, guiando-se apenas pela razão e pela verdade. É a partir dessa perspectiva que sua concepção de Deus e da natureza se desenvolve. Spinoza desconstruiu a ideia de um Deus pessoal, sentado em um trono celestial, julgando as ações humanas. Para ele, Deus não era um ser externo, mas a própria estrutura da realidade. A natureza e Deus eram uma só coisa, infinitas, imutáveis e regidas por leis que não podem ser alteradas por orações ou sacrifícios. Essa visão eliminava o medo da punição divina e colocava o ser humano como parte integrante de um sistema maior. Ao entender Deus como natureza, Spinoza rejeitou a crença no acaso ou nos milagres. Tudo o que acontece segue uma cadeia necessária de causas e efeitos. Um relâmpago não cai porque alguém pecou, mas porque as condições elétricas o tornaram inevitável. Nessa lógica, não há espaço para súplicas ou promessas, apenas para o conhecimento das leis naturais e sua aplicação inteligente na vida. Essa ideia tem implicações profundas na forma como encaramos o sofrimento. Em vez de perguntar, por que isso aconteceu comigo? A visão de Spinoza nos leva a perguntar, como isso aconteceu? A chuva não escolhe quem molhar, e os eventos da vida seguem a mesma lógica. Quem compreende essa perspectiva se liberta da revolta e passa a agir com mais clareza e eficácia. Ver Deus como a própria natureza é também um convite para viver em harmonia com ela. Assim como um rio não luta contra sua correnteza, mas a segue, o ser humano encontra paz quando entende e respeita as leis naturais. A ética de Spinoza não é uma moral imposta por um legislador cósmico, mas uma forma de viver alinhada com a realidade. É nessa compreensão que ele fundamenta sua visão sobre felicidade e clareza interior.
Para Spinoza, a felicidade não é um prêmio concedido por boas ações, nem um capricho do destino. Ela nasce da compreensão da realidade como ela é, sem ilusões ou negações. Quem vive buscando fortuna, status ou aprovação externa está preso a um jogo que nunca poderá vencer. A verdadeira alegria vem do entendimento, não da posse. O erro comum é associar felicidade ao controle absoluto das circunstâncias, mas o mundo não opera de acordo com nossos desejos. A ética de Spinoza ensina que aceitar a ordem natural das coisas nos liberta da angústia. Quando entendemos que a realidade segue suas próprias regras, sem se curvar à nossa vontade, aprendemos a lidar melhor com perdas e frustrações. Isso não significa resignação passiva, mas uma estratégia para viver de forma mais inteligente. Se um investidor compreende as oscilações do mercado, ele não entra em pânico com quedas momentâneas. Da mesma forma, quem entende a natureza das emoções e dos acontecimentos não se desespera diante dos altos e baixos da vida. A clareza interior surge desse entendimento. A mente confusa se apega a desejos impossíveis e expectativas irreais, enquanto a mente lúcida flui com a realidade. Spinoza não ensina a eliminar as emoções, mas a compreendê-las para não sermos escravos delas. Quando aceitamos que nem tudo está sob nosso controle, começamos a enxergar por que tantas pessoas sofrem ao resistir ao inevitável. A maior parte do sofrimento humano não vem dos fatos em si, mas da resistência a eles. Spinoza explica que a realidade opera segundo suas próprias leis, independentemente do que gostaríamos que acontecesse. Lutar contra isso é como tentar segurar o vento com as mãos. Quem se agarra a ilusões sofre, enquanto quem compreende as regras do jogo encontra paz. O erro comum é acreditar que as coisas deveriam ser diferentes do que são. Mas a chuva não deixa de cair porque alguém deseja um dia ensolarado. O mercado não sobe porque um investidor deseja lucro. A ética de Spinoza ensina que aceitar a realidade como ela é não significa passividade, mas inteligência estratégica. Só quem vê o mundo com clareza pode agir com eficácia. Imagine alguém que perde o emprego e se revolta contra o destino. Em vez de canalizar sua energia para se adaptar e buscar novas oportunidades, gasta tempo se lamentando. Quem entende a filosofia de Spinoza age de forma diferente. Observa as causas da situação, ajusta-se e segue adiante sem se apegar ao que não pode mudar. A aceitação da realidade permite ação, não paralisia. Quando paramos de desperdiçar energia resistindo ao que já aconteceu, ganhamos força para transformar o que pode ser mudado. A ética de Spinoza não ensina resignação, mas liberdade, porque a verdadeira liberdade não está em fazer tudo o que se quer, mas em entender por que se quer. E é aqui que entramos no conceito de liberdade e autodeterminação. Spinoza desmonta a ilusão de que somos completamente livres. A maioria das pessoas acredita que escolhe seus desejos, mas, na verdade, são guiadas por impulsos que não compreendem. Acham que decidem por conta própria, quando na realidade estão sendo arrastadas por influências externas, hábitos e emoções descontroladas. A liberdade, segundo Spinoza, não é fazer o que se quer, mas entender por que se quer. Tomemos como exemplo alguém que deseja riqueza. Essa pessoa pode acreditar que essa vontade surgiu espontaneamente, mas será que não foi moldada pela sociedade, pela comparação com os outros ou pela ilusão de que o dinheiro resolverá todos os seus problemas? Spinoza ensina que só somos livres quando compreendemos os motivos por trás de nossos desejos e escolhemos racionalmente quais deles realmente fazem sentido. A autodeterminação não significa ausência de regras, mas alinhamento com a razão. Quem segue qualquer impulso está mais próximo da escravidão do que da liberdade.
Alguém viciado em redes sociais, por exemplo, pode pensar que está apenas fazendo o que gosta, mas, na realidade, está preso a um mecanismo de dopamina que controla seu comportamento. A verdadeira liberdade vem do entendimento dessas forças invisíveis. Quando começamos a enxergar como nossas vontades são influenciadas, passamos a tomar decisões mais inteligentes. Se entendemos nossos desejos, podemos escolher aqueles que realmente nos trazem benefício, em vez de agir por puro reflexo. E um dos maiores testes dessa liberdade está no amor. Será que amamos por plenitude ou por necessidade? É isso que Spinoza nos leva a refletir. Para ele, o amor não deve ser uma prisão emocional, mas uma expressão da liberdade interior. Quando uma pessoa ama porque precisa do outro para se sentir completa, esse amor se torna uma forma de escravidão. O verdadeiro amor não vem da carência, mas da abundância. Quem ama por necessidade está à mercê do outro, enquanto quem ama por plenitude compartilha sem exigir. Muitos entram em relacionamentos esperando que o parceiro preencha um vazio interno. Mas o problema disso é claro. Se a outra pessoa muda ou se afasta, o sofrimento se torna inevitável. A filosofia de Spinoza sugere outra abordagem: amar sem perder a própria autonomia. Quem encontra satisfação dentro de si, ama sem medo, porque não depende do outro para existir. Um exemplo prático: alguém que se sente inseguro pode tentar controlar o parceiro, exigindo atenção constante. Essa necessidade de controle nasce do medo, não do amor verdadeiro. Já uma pessoa emocionalmente forte não precisa desse tipo de garantia. Ama porque quer, não porque precisa. O amor livre, segundo Spinoza, é aquele que não gera posse, mas admiração mútua. Quando entendemos essa diferença, as relações se tornam mais saudáveis. Amar sem dependência significa dar sem medo da perda, porque o amor não é uma moeda de troca. E quem não está dominado pelo medo também não se deixa manipular por ele. O medo do castigo divino, da pobreza, do fracasso ou da rejeição são correntes invisíveis que mantêm muitos presos a sistemas que não os favorecem. Quando alguém acredita que precisa obedecer cegamente para evitar punições, deixa de questionar e pensar por si mesmo. A ética de Spinoza ensina que compreender a realidade é a única forma de escapar dessa armadilha. O medo nasce da ignorância. Quando não entendemos como as coisas realmente funcionam, ficamos vulneráveis a promessas vazias e ameaças ilusórias. Um exemplo prático disso é a política do medo usada para controlar comportamentos. Se as pessoas acreditam que o caos tomará conta se não seguirem uma determinada ideologia, aceitam restrições sem questionar. O mesmo ocorre com o consumo. Propagandas criam a ilusão de que, sem determinado produto, alguém será infeliz ou socialmente excluído. O medo é uma arma que poucos percebem que estão sofrendo. Spinoza ensina que a libertação do medo vem do conhecimento. Quem entende as estruturas do mundo não se apavora com ameaças vagas, nem cede a manipulações emocionais. A verdadeira liberdade não vem de seguir impulsos cegamente, mas de compreender as emoções e não ser governado por elas. E é exatamente esse o papel da razão na busca pela liberdade. Spinoza enxergava a razão como a chave para a verdadeira liberdade. Enquanto a maioria das pessoas é guiada por emoções voláteis, quem usa a razão compreende seus próprios impulsos e não se torna escravo deles. Agir por impulso é como navegar sem mapa. A pessoa pode até se mover, mas não sabe para onde está indo. A razão nos dá direção e clareza. Muitos acreditam que seguir o coração é o caminho mais autêntico, mas esquecem que o coração, sem entendimento, pode ser facilmente enganado. Um exemplo prático. Alguém que age apenas com base no desejo imediato pode tomar decisões destrutivas, como entrar em dívidas para satisfazer uma vontade passageira.
Já quem usa a razão reflete antes de agir, ponderando as consequências. Isso não significa que Spinoza desprezava as emoções, mas sim que elas deveriam ser compreendidas para não nos dominarem. Quem se irrita facilmente, por exemplo, pode acabar dizendo coisas das quais se arrependerá depois. A ética de Spinoza ensina que, ao entender a origem de nossas emoções, conseguimos controlá-las, em vez de sermos controlados por elas. A liberdade, segundo Spinoza, não está em fazer tudo o que se quer no momento, mas em entender por que se quer. Só quem conhece a si mesmo pode agir de forma verdadeiramente livre. E essa clareza nos leva a um entendimento maior sobre nossa relação com o mundo. Viver em harmonia com a natureza, e não contra ela. Spinoza enxergava a natureza como um sistema regido por leis imutáveis. Quem tenta resistir a essas leis inevitavelmente sofre, enquanto quem as compreende encontra equilíbrio. Assim como um peixe não luta contra a correnteza, mas a utiliza para se mover, o ser humano deve aceitar a realidade em vez de desperdiçar energia brigando contra o inevitável. Muitas frustrações nascem da expectativa de que o mundo se adapte aos nossos desejos. Mas a ética de Spinoza ensina o contrário. Quem se alinha à ordem natural age de maneira mais eficaz. O investidor que compreende os ciclos econômicos não se desespera em uma crise, mas se ajusta a ela. Da mesma forma, quem entende as leis da vida lida melhor com desafios e mudanças. Isso não significa conformismo, mas inteligência estratégica. A árvore que se curva ao vento não se quebra. Aceitar a natureza das coisas não é desistir, mas agir com sabedoria, usando as forças ao redor a seu favor. Quem tenta negar a realidade sofre, enquanto quem a compreende encontra paz. Spinoza nos ensina que a resistência à realidade gera sofrimento, enquanto a compreensão traz serenidade. A paz interior surge quando aceitamos a vida como ela é, e não como gostaríamos que fosse. Esse entendimento nos liberta de ilusões e nos dá clareza para agir com propósito. E agora que você conhece as principais lições da filosofia de Spinoza, só falta uma coisa: saber como aplicar tudo isso na sua própria vida. Saber não é suficiente. Se você não aplicar essas lições no seu dia a dia, continuará preso às mesmas armadilhas mentais que Spinoza desmascarou séculos atrás. Agora que você compreendeu como a razão, a liberdade e a aceitação da realidade podem transformar sua vida, a questão é: você vai continuar sendo controlado por impulsos e medos, ou vai agir com clareza e inteligência? Quem entende essas ideias e as coloca em prática se torna mais forte, mais lúcido e mais difícil de ser manipulado. O próximo passo está nas suas mãos. Então, se você quer continuar aprendendo sobre filosofia e outros temas que realmente fazem a diferença, inscreva-se no canal, ative as notificações e prepare-se para enxergar o mundo de um jeito que poucos conseguem.